Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vamos hoje meditar o Evangelho que está em Marcos, capítulo 8, de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensinar-lhes, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos quase concluindo o capítulo 8 do Evangelho de Marcos. E como eu já disse repetidas vezes, o Evangelho de Marcos encontra essa grande pergunta, propõe essa grande pergunta: quem é Jesus? Exatamente nesse texto nós podemos então entender que chegamos a um ponto crucial do Evangelho. Talvez o divisor de águas, aqui a metade do Evangelho. Até agora, Jesus se manifesta como um grande homem que faz milagres, chama discípulos, que está entre o povo judeu, mas que também vai até o povo pagão. E aí começa-se a pergunta: quem verdadeiramente é ele? É o próprio Senhor quem faz essa pergunta. Novamente nós entendemos, Jesus está numa região pagã, Cesareia de Filipe. Filipe era um dos filhos de Herodes o Grande e que reinava na região da Decápole. Jesus estava ali, naquela região pagã, e é exatamente naquele lugar onde o Senhor pergunta: Quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos vão dizendo gradativamente: João Batista, que nós sabemos que é o maior de todos os profetas, Elias. Havia no Antigo Testamento a profecia de que Elias voltaria, um dos profetas, ou seja, mais um profeta que surge. São 3 realidades importantes: João Batista, Elias e profetas. Mas nenhum deles dizem realmente da identidade de Jesus. E agora o Senhor olha para os discípulos e pergunta: E vós, quem dizeis? Pedro, como nós sabemos, responde em nome de todos. E a resposta de Pedro é apenas esta, aqui no Evangelho de Marcos: Tu és o Messias. Nos evangelhos paralelos, alguns acrescentam: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas para Marcos, essa resposta sobre o Filho de Deus não será dada aqui, será dada exatamente ao pé da cruz. Pedro então tem a compreensão apenas inicial de quem é o Senhor. Todos esperavam pelo Messias, mas a pergunta implícita que está aqui é: que Messias é este? Que Messias é Jesus? O Messias esperado do jeito que as pessoas esperavam. E agora Jesus então vai descrever quem verdadeiramente ele é e que tipo de Messias verdadeiramente ele é. E fala então o primeiro anúncio da paixão. Diante de tal Messias, diante de tal anúncio, Pedro toma Jesus à parte. Na tradução original diz então que Pedro toma Jesus e põe ele do lado. Ou seja, colocar do lado na Bíblia significa igualdade. Jesus olha então para os discípulos, ou seja, Jesus está dizendo: vocês querem ser meus discípulos? Então ele diz para Pedro: vai para longe de mim. Na verdade, a tradução mais correta seria dizer: vai para trás, Satanás. Ou seja, olhar para os discípulos é dizer: o discípulo é aquele que não coloca Jesus do lado, mas se coloca atrás de Jesus para seguir os seus passos. Vai para trás, Pedro, ou seja, toma a posição de discípulo, não a posição de igualdade. Não penses que você vai me controlar, vai fazer de mim aquilo que você espera. Vai para trás, porque este é o lugar do discípulo.
Satanás é o tentador. Vai para trás, tentador, que queres colocar os teus pensamentos como aquilo que eu devo seguir. Tu não pensas como Deus, mas como homem. Me chama muita atenção nesse evangelho. Primeiro, imagine um grande amigo que caminha com pessoas tão próximas. De repente, em algum momento, lhes pergunta: vocês realmente me conhecem? O desejo de Jesus aqui é ser conhecido na sua verdadeira identidade. O anseio do Senhor também de que nós reconheçamos quem Ele realmente é. Segundo aspecto, reconhecer quem é Jesus não é apenas uma questão de conhecimento, mas de experiência que se torna discipulado. Não basta conhecer o Senhor, é preciso tornar-se seu discípulo. Conhecer verdadeiramente Jesus, reconhecer quem Ele é aderir ao seu projeto de vida e colocar-se como seu discípulo. E o lugar do discípulo é atrás do Mestre, é seguindo os passos do Mestre. Se o Senhor passou pela cruz, se o Senhor deu a vida, assim também nós somos chamados a tomar a nossa cruz e segui-lo. Será exatamente a conclusão desse texto que nós vamos ler em outro momento. Por fim, como é fantástica a autenticidade do Senhor e a sua fidelidade, a sua própria identidade e a missão que o Pai o confiou. Nós deveríamos pensar sobre isso na nossa vida. Fidelidade significa reconhecimento da sua própria identidade. Só é fiel quem realmente encontrou a si mesmo, quem entendeu a sua identidade e a sua missão. A fidelidade é o preço que nós pagamos por saber quem nós somos. Quem é infiel é porque já esqueceu quem é. A fidelidade é uma expressão de honestidade com aquilo que você realmente é. Jesus foi fiel à sua missão até as últimas consequências, porque ele tinha uma clareza de quem ele era. Quando a gente sabe quem é, a gente sabe o que deve fazer, sabe a nossa missão. E isso é importante demais na vida. Ninguém vai a lugar nenhum se a sua missão, se a sua vida não estiver enraizada na sua identidade mais profunda. E isso é fundamental para a nossa vida. A gente desiste daquilo que não completa a nossa identidade, mas a gente não desiste daquilo que é essencial para a nossa própria identidade de vida. Jesus não desistiu de sua missão porque ele sabia exatamente quem ele era. Mesmo que aquelas pessoas não soubessem e estavam tão perto dele, mas ele não largou mão, ele não quis agradar, ele quis ser fiel. Que isso provoque-nos hoje a rezarmos, pedindo a Jesus a graça de sabermos quem o Senhor é, profundamente, de entendermos as características de Cristo, o que significa ser seu discípulo, seguir os seus passos, mas também, consequentemente, sabermos quem somos. Ó Senhor, nós queremos te pedir esta graça. Revela-nos cada vez mais a tua verdadeira identidade, não apenas de um Messias esperado, um Messias triunfalista, mas o Messias Filho de Deus, que veio salvar e nos salvou pelo amor até as últimas consequências. Senhor, a partir dessa identidade tão forte de tua pessoa, ajuda-nos a ser teus discípulos verdadeiramente. Ajuda-nos, Senhor, a assumirmos a cruz de nossa vida, assumir, na verdade, a nossa missão de vida. E toda missão nos pedirá algumas cruzes, Senhor. Toda verdadeira identidade terá também um preço. Assumir algo, Senhor, significará sempre deixar algo. Ajudai-nos a deixar aquilo que não corresponde à nossa verdadeira identidade de pessoa humana, de pessoa cristã e também daquele estado de vida que o Senhor nos chamou a viver. Senhor, todo pensamento que vem nos tirar, nos colocar, não na condição de discípulos, mas na condição até mesmo de superioridade. Ó Senhor, livra-nos de tudo isso e salva-nos. Assim seja. Amém. Hoje nós possamos dizer como Jesus, para todo pensamento, para toda tentação que vai contra a nossa identidade, a nossa missão mais profunda, temos a coragem de dizer como Jesus: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.